Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que vamos refletir hoje é: não devemos sentir pena e nem dó. E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias dicas, pesquisas e ideias, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, e a cada dia com um tema diferente. E espero te ver em todas essas lives. Então eu disse que nós não devemos sentir pena e nem dó. Mas o que vem a ser pena? O que vem a ser dó? Busquei no dicionário, né? E no dicionário nós encontramos que a pena vem do grego e dó vem do latim. Então ambos simbolizam basicamente a mesma coisa, têm o mesmo significado, que representa um sentimento que é exprimido por um misto de pesar e também de repugnância em relação a algo, a alguém ou em relação a nós mesmos. Pode ser também um desgosto por algo cujas marcas desse sentimento de pena transparecem até no nosso semblante, nas nossas palavras. É uma tristeza, é uma amargura, é um pesar. E tanto na situação de pena quanto na situação de dó, nós ficamos numa posição superior à pessoa que está passando pelo sofrimento e não tomamos uma ação para ajudar. Por isso que eu coloquei no título: não devemos sentir pena e nem dó, porque nós nos colocamos numa posição mais elevada e não tomamos uma ação para ajudar. Então, qual é a palavra que pode ser encaixada nessa situação? A palavra é compaixão. A compaixão, ela tem uma origem latina e significa sofrer com. Então é a virtude de compartilhar o sofrimento do outro. Então não significa aprovar suas razões, sejam elas boas ou más. Então ter compaixão é não ter indiferença frente ao sofrimento do outro. É um sentimento piedoso de simpatia ou tragédia pessoal de alguém, acompanhado também pelo desejo de minorá-la. Ou seja, tem uma ação da nossa parte, um desejo de ajudar a diminuir aquele sofrimento. Então, é um pensamento espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor ou a sofredora. E até encontrei na capa de uma revista chamada Mãos Dadas, e estava escrito assim: compaixão é ver, ouvir, falar e agir. Então por isso existe uma diferença entre compaixão, pena e dó, que tanto a pena quanto a dó não nos leva a tomarmos uma ação, apenas nos coloca numa posição superior e não fazemos nada a respeito. Então, nós precisamos refletir que não são apenas os nossos adversários que caem pelo caminho. As pessoas que nós amamos também erram, assim como nós também erramos. E a cada erro surge a necessidade de reparação, daí vem o sofrimento. E é nesse sofrimento que surge a necessidade da compaixão, de nós podermos auxiliar para minorar o sofrimento da outra pessoa. Então, e as outras pessoas, incluindo as pessoas a quem nós amamos, certamente vão necessitar de palavras que as consolem e também de braços que ajudem a se levantarem. Assim como nós, quando caímos e começamos a percorrer um caminho junto das nossas trevas interiores, o que nós costumamos pedir quando estamos nas nossas trevas interiores, nessa queda moral? O que nós costumamos pedir? Nós pedimos socorro, compaixão, ao invés de sermos censurados e agredidos.
Então, quando alguém erra, a outra pessoa também espera o mesmo de nós. Não espera uma censura ou uma agressão. Espera um socorro e também a compaixão da nossa parte. Então, nós devemos fazer o mesmo também para com as outras pessoas, porque nós não conhecemos os problemas das pessoas desde o princípio. Então, por isso que nós devemos, ao invés de censurar e ao invés de agredir, nós devemos oferecer socorro e compaixão, da mesma forma que como nós gostaríamos de ser tratados também, nós devemos tratar as outras pessoas. E quando as outras pessoas caem, não significa que nós devemos ser coniventes com os erros das outras pessoas, mas sim ajudá-los a se levantarem. Então, nosso papel na ação compassiva é compreender e ajudar a reerguer a pessoa em sofrimento. E nesse momento é importante que nós não passemos a mão na cabeça da pessoa, colocando panos quentes sobre o erro. Senão, nós vamos incentivar a anestesia da consciência da pessoa. E ela vai continuar nesse estágio de consciência. Não vai ter um crescimento, não vai ter uma evolução. E ela não vai ter oportunidade de refletir sobre esse erro. Não vai ter oportunidade de aprender com o erro para poder crescer. Então nós devemos ajudar sem menosprezar as feridas alheias e sem nós nos colocarmos em patamares superiores, porque nós também poderíamos estar no lugar da pessoa a quem nós estamos prestando auxílio. E o Mala perguntou aqui: Hugo, mas como lidar com a diferença na prática que existe entre, por exemplo, um morador de rua e alguém que possui uma casa, um alimento, outras coisas? Como não sentir que nós estamos em posições diferentes? Naquele momento, a nossa posição pode ser diferente, mas se nós lembrarmos e refletirmos que poderia ser ao contrário, nós poderíamos estar na posição da pessoa, vamos ter um sentimento diferente e não nós nos colocarmos num nível de patamar superior. Quando nós refletimos e pensamos que nós também poderíamos estar no lugar daquela pessoa, por exemplo, no caso do exemplo, né, que você colocou, de um morador de rua, poderíamos estar no lugar da pessoa também, porque nós não sabemos qual foi o histórico da pessoa até chegar lá, e nós também não sabemos qual vai ser o nosso futuro, né? Esperamos não estar nessa posição também. Esperamos estar na nossa posição atual e podermos continuar ajudando as pessoas com os recursos que nós temos hoje. Então, com relação a um morador de rua, existem muitos trabalhos de solidariedade atuando nesse campo de auxílio de morador de rua. Então, se naquele momento nós não podemos dar um auxílio para a pessoa, mesmo assim, é importante nós não termos nem pena e nem dó da pessoa, e sim ter compaixão, lembrarmos que nós também poderíamos estar no lugar da pessoa. E se nós naquele momento não podemos auxiliar aquela pessoa, nós podemos enviar boas energias e pedir para que Deus, o universo, também possa auxiliar aquela pessoa através daqueles grupos voluntários que realizam esses trabalhos assistenciais a moradores de rua. Então essa é uma forma também de nós realizarmos alguma ação. O fato de nós não nos colocarmos numa posição superior e podermos emitir bons pensamentos para a pessoa, para que ela possa ser auxiliada, isso já nos diferencia daquela posição de sentir pena da pessoa, de sentir dó da pessoa. Consegui esclarecer aqui, Mala? A minha explicação aqui foi suficiente para dar o entendimento? Senão a gente continua conversando aqui. Ok, Mala? Mas obrigado pela sua colocação, pela sua dúvida. Gerson Mello escreveu: boa noite, Hugo. Perdi a live de ontem, mas assisti depois. Obrigado, Gerson. Muito bacana aqui que você consiga assistir depois. Saiba que está sendo de grande aprendizado suas aulas. Elas ajudam a despertar da consciência do que somos, e isso é de valor imensurável. Nossa, que bacana o seu comentário. Muito obrigado pelo seu comentário, Gerson. E seja bem-vindo também à live de hoje. E o Mala escreveu aqui: gratidão pelo aprendizado, sempre, super claro. Muito obrigado, Mala. Então, de que forma que nós podemos auxiliar com compaixão?
Então nós podemos auxiliar de acordo com o que nós recebemos de Deus e do universo. Se, por exemplo, nós recebemos a ciência, o entendimento, o conhecimento, nós podemos estender esse conhecimento para as outras pessoas que se encontram no desconhecimento, na ignorância. Se nós, por exemplo, recebemos discernimento, capacidade de análise, nós podemos ajudar verbalmente as pessoas que nos ouvem, para que a nossa voz seja a luz que vai dissipar uma sombra de desequilíbrio ou mesmo uma sombra de discórdia. Então, se nós recebemos autoridade, que nós possamos exercer a justiça com misericórdia e sem violência de qualquer tipo, ok? Seja verbal, postural ou mesmo física, que possamos usar da justiça e com misericórdia para auxiliar a pessoa. Se nós recebemos fortuna, podemos utilizá-lo como força de trabalho e também de beneficência para os companheiros que se encontram no caminho da provação e do desespero. Se nós recebemos o tempo, que nós possamos doar o nosso tempo para ajudar quem precisa. E muitas vezes não é nem necessário envolver questões materiais ou financeiras, e sim doar o nosso ouvido, o nosso ombro amigo, doar palavras de conforto, de motivação. Então nós sempre estamos recebendo algo de Deus ou do universo, mas nós apenas conseguiremos multiplicar as nossas vocações e as nossas aptidões pelo tanto que nós doarmos, o que nós recebemos. E podemos também doar o nosso tempo para ajudar aqueles que precisam. Então, quanto mais nós doamos do que nós recebemos, mais nós vamos receber em termos de vocações e aptidões. Uma outra questão interessante, que eu disse que nós não devemos sentir pena e nem dó das outras pessoas. Mas e quando nós voltamos o problema para nós e nós começamos a sentir pena de nós mesmos, dó de nós mesmos? Então, esse sentimento de pena de nós mesmos é algo que vem sendo construído na nossa mente, em função das crenças que nós trazemos, pela formação que nós tivemos, e é algo que nós carregamos conosco. E quando nós nos deparamos com uma adversidade, temos esse sentimento aflorado. Por isso que quando alguma crença que nós trazemos está nos levando, nos conduzindo ao sofrimento, é importante nós revermos essas crenças para ver se elas realmente fazem sentido. E para isso é necessário adquirir conhecimento para saber se aquelas crenças realmente fazem sentido ou não. E não simplesmente acreditarmos naquelas crenças porque elas foram incutidas em nós. Então, quando nós nos deparamos com uma adversidade, temos esse sentimento aflorado. E isso pode atrapalhar a nossa vida, porque esse sentimento é paralisante, onde nós ficamos achando que não merecemos passar por aquilo, e ficamos nos lamentando, e ficamos achando também que não temos força para sair daquela situação. E ainda mais, nós ficamos esperando que os outros resolvam o problema que nós devemos resolver. Daí, nós nos frustramos porque achamos que nós não vamos conseguir resolver aquele problema. E também, os outros não vão nos ajudar ou não estão nos ajudando a nós sairmos daquela situação. E vem a frustração. E com isso, nós vamos ficando com um sentimento de raiva, de revolta, de ressentimento dos outros porque eles não nos ajudam. E aí vai aumentando cada vez mais o nosso sofrimento. Então, quais são os problemas de nós termos pena de nós mesmos? Isso pode afetar a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, a nossa vida social, a nossa vida em família, a nossa vida interior. Porque nós ficamos buscando os culpados por estarmos passando por aquilo, que na realidade fomos nós mesmos que criamos aquilo pela qual nós estamos passando.
E esse sentimento pode ser um ciclo vicioso, achando que todos devem atender às nossas necessidades da forma como nós queremos. E assim como nós não recebemos a ajuda dos outros, ficamos nesse ciclo vicioso. E pode acontecer também de nós nos isolarmos com pensamentos que nós não merecemos, nem as dores e nem as alegrias da vida. Então aí estão os problemas de nós termos pena de nós mesmos. Para as reflexões de hoje eu peguei este livro aqui, chama-se Mania de Sofrer, de Bel César. É um livro bastante interessante, com algumas reflexões, e eu peguei algumas ideias desse livro. Então, baseado nesse livro também, eu fiz algumas perguntas, né? O que nos leva a nós termos pena de nós mesmos? É nós ignorarmos que temos apego a nós mesmos, apego ao nosso ego. E é daí que se iniciam os nossos sofrimentos emocionais. Todos os nossos sofrimentos emocionais são baseados à ignorância que nós temos de apego a nós mesmos, de nós ignorarmos que nós temos esse apego a nós mesmos. Porque nós não estamos acostumados a ver a realidade dos fenômenos como ela se apresenta, e sim como nós queremos ver. Então surge a dificuldade de nós entendermos o que aqueles fenômenos significam para nós. Então já aconteceu comigo quando, por exemplo, eu estou fazendo a leitura de um livro. Às vezes eu não consigo entender aquela passagem. Eu procuro diminuir aquele texto para começar a ler frase por frase até entender. E assim eu começo a entender o que aquilo significa. E às vezes até eu preciso de um dicionário para entender algumas palavras que constam no livro. E já aconteceu também comigo, e acontece muito ainda, de eu ler um livro e das próximas vezes que eu vou fazer a leitura desse mesmo livro, eu vejo coisas que eu não tinha visto, porque a minha consciência se elevou um pouco de nível. Isso também acontece com todos nós. O mesmo acontece quando nós estamos assistindo um filme. Da primeira vez que nós assistimos, nós temos uma determinada impressão daquele filme. Mas das outras vezes que nós assistimos esse mesmo filme, nós vemos coisas diferentes. Porque nós já aprendemos algumas coisas e até sabemos em que momento eles vão acontecer no filme. E ficamos prestando atenção nas coisas novas. E assim nós crescemos com essa experiência, pois vamos amadurecendo a cada passagem, a cada ciclo vivenciado. Assim como assistimos o mesmo filme várias vezes, lemos um livro que gostamos várias vezes, a nossa vida também tem coisas que se repetem várias vezes, principalmente porque eles necessitam ser repetidos. Por que existe essa repetição de eventos na nossa vida? Para que nós possamos fixar melhor aquela lição. Quando acontece a repetição, fica mais fácil a fixação daquela lição. Então existe até uma frase muito interessante relacionada à educação moral e espiritual, onde a frase dizia assim, que se batia na mesma tecla até sair a nota. E nós também repetimos a mesma lição várias vezes até fixarmos aquela lição em nós. E quando nós sentimos pena, quando nós sentimos essa pena de nós mesmos, essa autopiedade, ocorre como se nós ficássemos em uma escuridão interna. Mas, porque às vezes é difícil nós sairmos dessa escuridão interna? É porque mesmo desejando ser felizes, nós agimos no caminho contrário, de forma egocentrada. E essa é a raiz do nosso desconhecimento, da nossa ignorância. Então,
o fato de nós agirmos de forma egocentrada ou pensarmos de forma egocentrada nos leva a nós agirmos dessa forma, com desconhecimento e também com ignorância. E nós ficamos achando que nós somos seres totalmente individuais. Quando nós agimos de forma egocentrada, é porque nós achamos que nós somos seres totalmente individuais, nos considerando separados do todo. Então existem algumas situações que podem acontecer de nós nos sentirmos sós. Nós estamos agindo como se todos nós vivêssemos separados uns dos outros, focados apenas em nós mesmos, ou seja, nós estamos egocentrados, achando que só existe eu e mais ninguém. Mas uma forma correta de pensar é que todos nós, apesar de estarmos fisicamente separados uns dos outros, nós não somos seres autônomos. Os outros seres, ou as outras pessoas, são parte de um todo, ao qual nós também estamos interconectados de alguma forma. E os outros são o nosso espelho. Então todos nós somos interdependentes uns dos outros. E agora esse entendimento também de que nós fazemos parte de um todo é um processo lento, profundo e acontece gradualmente. Então a dor do sofrimento ele varia de pessoa para pessoa, porque cada um de nós interpreta uma mesma experiência de uma forma diferente. Então essa dor do sofrimento nós sentimos de acordo com a maneira de como nós interpretamos a situação. E é nesse nosso mundo interior que nós cultivamos a nossa mania de sofrer, porque ficamos focalizados no nosso egocentrismo, olhando apenas para nós. E aí nós cultivamos essa mania de sofrer, que é o título desse livro aqui, publicado pela Bel César. Então, quando nós temos alguns momentos de iluminação, quando uma ideia vem à nossa mente, é como se uma luz estivesse acendendo dentro do nosso cérebro. Nós sentimos um bem-estar. Então essa é uma oportunidade para que nós paremos de querer afastar o nosso sofrimento, que nós paremos de encará-lo para ver quem é mais forte. E também nós pararmos de medir a nossa qualidade de vida pela presença de sofrimento ou pela ausência de sofrimento. Então, qualidade de vida não está relacionada à presença ou ausência de sofrimento, e sim pela forma de como nós lidamos com o sofrimento. Então essa é uma oportunidade, quando vem aquela iluminação, essa é uma oportunidade de nós mudarmos a forma de ver as coisas com essas crenças paralisantes que eu comentei, e podermos crescer em consciência. E que assim possamos acolher o nosso sofrimento com olhares da realidade, e não com aqueles olhares que nós tínhamos apenas com o nosso ponto de vista, mas sim buscar outros pontos de vista daquela realidade, tendo também uma visão de interdependência, uma visão mais coletiva, uma visão mais abrangente, e não ficar focados apenas em nós mesmos. E esse processo de autoconhecimento, ele é doloroso. Assim como qualquer fase do crescimento é doloroso, mas é necessário. E quando nós superamos essa etapa, nós vemos que aquela experiência que nós tivemos foi muito gratificante para trazer todo o conhecimento que nós temos hoje. E cada vez mais vamos percebendo que as nossas ações no corpo, no nosso cérebro, na nossa mente, estão todas interligadas. Então vamos vendo que conforme nós vamos melhorando a saúde da nossa mente, vai melhorando a saúde também do nosso corpo físico. Ou nós não ligamos para a saúde do corpo físico quando nós temos uma dor
tratamos aquela dor, mas não é a dor que faz com que nós focalizemos a nossa vida. Apesar da dor, nós continuamos vivendo e continuamos produzindo nas ações no bem. Então, quanto mais nós nos elevarmos na consciência, mais nós conseguiremos, apesar das dores, apesar dos sofrimentos, nós continuarmos realizando no bem. Normalmente, o que nós costumamos fazer é buscar os nossos interesses, ao invés de tentarmos nos alinhar com os desígnios de Deus, os desígnios do universo. E ao invés dessa sincronicidade nossa com Deus, nossa com o universo, nós vamos ter desequilíbrio, pois nós estamos nos desviando do caminho que nós deveríamos seguir. Então temos um caminho para seguir e nós nos desviamos desse caminho e perdemos a sincronicidade com Deus, perdemos a sincronicidade com o universo que nos cerca. E aí nós sofremos obrigatoriamente para nós podermos reparar os erros provocados por esses desvios de trajetória. E nesse mesmo processo, nós criamos um verdadeiro local escuro, com as nossas sombras interiores, onde nós começamos até a reclamar do nosso destino, acusando até a sabedoria divina. Podemos até vacilar no campo da maldade, nos esquecendo que fomos nós mesmos, pela nossa própria imprevidência, que nos fez cair naquela situação. Então, o que é necessário para que nós possamos sair da situação de egocentrismo e começarmos a ver as coisas de um ponto de vista mais amplo, mais coletivo, ao invés de olharmos só para nós? É nós buscarmos aquela criança divina que reside dentro de nós. Que característica uma criança costuma ter? Uma criança costuma ter curiosidade pelas coisas. E quando nós temos curiosidade, nós saímos da nossa zona de conforto e diminuímos a nossa resistência em aprender coisas novas. E com essa curiosidade, buscamos pelas respostas e ficamos até impressionados com as descobertas que nós temos. Então, por isso é importante nós incluirmos a curiosidade, nós buscarmos essa criança divina que está dentro de nós. Porque a criança, ela sempre tem curiosidade pelas coisas, tem curiosidade pelo aprendizado. E nós também devemos buscar essa criança divina dentro de nós. Mas por que eu comentei criança divina? Isso, inclusive, esse termo consta no livro Mania de Sofrer, da Bel César. Por que criança divina? É porque quando nós buscamos pelas respostas de uma forma legítima, as possibilidades de ocorrerem as sincronicidades com os desígnios de Deus e também com o universo aumentam. E quando aumenta essa sincronicidade, vamos vivendo com essa sincronicidade, com os nossos propósitos de vida, a nossa vida passa a fluir com mais harmonia. As coisas começam a dar certo na nossa vida. Então, muitas vezes, quando as coisas estão dando muito errado uma atrás da outra, é bom refletir para ver se nós estamos sincronizados com os desígnios de Deus. Então, para que nós possamos superar o nosso sofrimento emocional, é necessário despertar essas habilidades que estão ocultas ou adormecidas dentro de nós. E para descobri-las ou para despertá-las, nós precisamos ter vontade, ter curiosidade. E para descobrirmos essa vontade, podemos nos inspirar até em nós mesmos, nas várias adversidades que nós passamos e conseguimos superar na nossa jornada de vida. Então, quantas adversidades, quantas dificuldades nós conseguimos superar? Então, nós podemos inspirar na nossa história e buscarmos a vontade para superarmos mais uma dificuldade. Então, aí vem a conquista de mais um degrau nesse processo de resiliência. Então, depois que nós superamos esse sofrimento emocional, nós não saímos piores depois disso. Nós não saímos debilitados. Pelo contrário,
nós saímos melhores e mais fortalecidos. Não foi assim que aconteceu das outras vezes? Então, em novas situações similares como a que nós superamos, se elas aparecerem, nós não vamos nos abalar mais tanto quanto fomos abalados naquele momento, porque nós tivemos um aprendizado, aprendemos a fortalecer a nossa resiliência. Agora tem uma frase que ela foi dita por Cicely Saunders. Quem foi Cicely Saunders? Ela nasceu em 1918 na Inglaterra e dedicou sua vida ao alívio do sofrimento humano. Ela se graduou como enfermeira, depois foi assistente social também, se graduou como assistente social. E depois se graduou como médica. Ela escreveu vários livros e vários artigos que servem de inspiração até hoje e serve até de guia para muitos paliativistas do mundo todo. Então, em 1967, ela fundou o St. Christopher's Hospice, que foi o primeiro serviço a oferecer um cuidado integral para o paciente, desde o controle dos sintomas, o alívio da dor, até o sofrimento psicológico. Então ela foi a primeira a montar uma equipe para poder dar um atendimento integral para o paciente. Então hoje esse hospital ele é reconhecido como um dos principais serviços no mundo em cuidados paliativos e medicina paliativa. Um ponto interessante que ela foi a fundadora desse St. Christopher's Hospice. E ela faleceu em 2005, em paz, sendo cuidada no St. Christopher's Hospice, onde ela fundou. Então ela foi e é uma das referências mundiais em cuidados paliativos com atendimento humanizado, onde além do atendimento médico, existe a compaixão envolvida, tanto para o paciente, quanto para os familiares, quanto para os profissionais da saúde também. Então, qual foi a frase que ela disse, que me marcou e que se encaixa para o conteúdo de hoje? Ela disse assim: o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. Então, sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. Então, o sofrimento só é intolerável nos outros e em nós quando ninguém cuida. Então, o fato de nós sentirmos pena e dó dos outros e de nós mesmos, nós não estamos nos colocando na posição de alguém que está cuidando. E aí o sofrimento vai continuar. Porque quem cuida toma aquela ação para ajudar. Então essa é a diferença entre pena, dó e compaixão. Sentir pena e dó não nos leva a tomarmos uma ação. Por isso que nós não devemos sentir pena e nem dó. E sim sentir compaixão, porque quem tem compaixão busca meios para ajudar. Então espero que tenha ficado claro por que nós não devemos sentir pena e nem dó, e sim compaixão dos outros e também por nós mesmos, que denota em tomada de ação para ajudar. Porque o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. Então, para que nós possamos cuidar dos outros e também cuidar de nós mesmos, sem a autopiedade, sem o auto-egocentrismo. Jânia Souza escreveu: verdade, a cada superação nos tornamos mais fortes. Isso mesmo, Jânia. Nós podemos ver pela nossa história, né? Cada vez que nós passamos por um processo de dificuldade, superamos aquele processo de dificuldade, nós saímos daquela situação mais fortalecidos. Obrigado pelo seu comentário, Jânia. E temos aqui também Sueli Amoroso também, isso é verdade mesmo. Muito bacana, Sueli, obrigado pelo comentário. E Neuza Rodrigues escreveu: gratidão, gratidão a você também, Neuza. E Sérgio Urbano escreveu: parabéns, Hugo, só essa reflexão já valeu a live.
Muito bacana, Sérgio. Muito obrigado por estar me acompanhando aqui. Obrigado pelo seu comentário, pela sua participação também. Então assim, eu espero que durante o tempo dessa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida, para que você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. E escreva um comentário caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou não. E se teve algo nessa live ou no conteúdo desse vídeo que te chamou a atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. E se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Gratidão a você, gratidão a todos que estão assistindo a live ou assistindo ao vídeo gravado, que ficaram até o finalzinho. Muito obrigado a todos vocês e a todas vocês. E vejo vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. A cada dia com um novo conteúdo e espero te ver também em todas essas lives. Então quero desejar a todos uma excelente noite, que tenha uma noite muito tranquila, uma noite serena, que possamos refletir na live de hoje ou nas outras lives dessa semana, né? Ou em algum vídeo que te chamou a atenção. Muito obrigado por me acompanhar até o final aqui da live. Boa noite a todos, boa noite a todas. E vejo vocês na segunda-feira, às 19h19. Tchau para vocês.